que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realizou uma sessão para comemorar os 10 anos da Lava Jato. No entanto, durante essa sessão, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai, que já foi flagrado de xoxa no STF, surtou, atacou e mentiu na comissão. Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. É impressionante ver como ele não apenas gritou, mentiu e atacou aqueles que lutaram contra a corrupção no país, mas também cometeu um erro ao confessar que o triplex do Guarujá realmente pertencia a Lula. Obviamente que essa revelação não surpreendeu ninguém. E para apimentar ainda mais essa sessão, ele foi desmascarado por Deltan Dallagnol e pela ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a doutora Eliane Calmon Alves. Veja o vídeo. A nossa Operação Lava Jato, na verdade, era um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes deu uma definição exemplar sobre o que significa a Operação Lava Jato depois de tanto tempo. O maior escândalo judicial da nossa história. A Operação Lava Jato, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu falei isso durante 13 anos, 12 anos correndo no Brasil, 8 anos já depois que esses procuradores da República, da Força Tarefa, coordenados por um juiz federal, o que é crime, coordenados por um juiz federal, eles se sentiam semideus. Eles acreditaram na imprensa que os tornou semideuses e heróis da pátria, por serem indigentes intelectuais, absolutamente despreparados intelectualmente. Se tivessem lido Brecht, teriam visto que está lá, triste do país que precisa de heróis. Ou se tivesse lido Fernando Pessoa, no poema Iria Reto, que fale, arre, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Eles acreditaram que eram deuses e semideuses e atropelaram a Constituição e os direitos e garantias constitucionais. Essa é a definição hoje, depois de tantos anos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, ele diz que, infelizmente, a Operação Lava Jato, coordenada por um juiz que tinha os seus procuradores adestrados, isso hoje não tem dúvida disso, está comprovado. Ele disse que terminou como uma organização criminosa. Olha como é grave. Sabe por que eu tenho o maior prazer de estar aqui, frente a essa casa que eu respeito tanto? Porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal diga que houve corrupção no sistema de justiça ao tornar parcial aquele julgamento famoso e histórico do Supremo Tribunal, anulando as sentenças. Eu pergunto aos senhores que são, às vezes, nem são estudantes de direito, nem são advogados, por que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política? Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Porque ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias, e depois aceitar, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso, a definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula, e depois, ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Felizmente, a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que virão aqui para fazer esse enfrentamento. O meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que, para mim, é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro no Instituto. É interessante observar a visão de cada um sobre o mesmo acontecimento. As narrativas que se fazem a partir de ilações, a partir de pré-julgamentos, a partir de ideias, muitas vezes pautadas na verdade
e muitas vezes pautadas em uma imaginação maior. Eu quero dizer que, como profissional da área jurídica, eu fui juíza de um tribunal superior e eu tive em minhas mãos muitas operações difíceis envolvendo pessoas de importância social, de importância política, porque, como ministra do Superior Tribunal de Justiça, estava a julgar desembargadores, governadores de Estado e membros do Tribunal de Contas. E eu verifiquei, in loco, a dificuldade que nós tínhamos como julgadoras de manter um processo dessas autoridades. O que se diz é que o juiz Sérgio Moro ele terminou sendo um juiz absoluto, porque foi assambarcando todos os processos que existiam no Brasil. Ora, tudo começou com a investigação em um posto de gasolina e chegou-se a quem? A um doleiro. E, a partir daí, quando a Polícia Federal começou a investigar, ele se deparou com uma cadeia de outros crimes que estavam conectados com este. Disse também que havia uma politização por parte do Ministério Público e do próprio juiz que dirigia o processo em conduzir a Lava Jato. Ora, todo poder tem um exercício de política, política de gerir, política de governar, política de direcionar, de forma que o juiz, quando dirige um processo, ele o faz numa política técnica. E, naturalmente, que esta politização feita é no sentido de dizer como eu vou conduzir este processo. E, desta forma, o juiz tem de se entender com quem? Com o Ministério Público. Porque um dos pecados que é debitado ao Sérgio Moro é dizer que ele se aliava aos membros do Ministério Público. Ora, um juiz que está na defesa da sua atividade jurisdicional e que está trabalhando com advogados de defesa e com os membros do Ministério Público que representam o Estado e que são os autores da ação, naturalmente que tem de se debruçar sobre ambos. Para conversar, para dirigir o processo, saber como é que faz, de forma que esta maneira de agir é absolutamente normal. Eu não vejo nenhuma anormalidade, porque os membros do Ministério Público, como o juiz, estão a serviço do Estado. Contas quando os governantes roubam, como dizia Padre Antônio Vieira, eles não roubam para roubar e serem punidos, mas diferentemente dos ladrões de galinhas que roubavam e eram enforcados, os verdadeiros ladrões roubam e enforcam, e é o que eles seguem fazendo no Brasil. Eles não só roubam, mas se arrogam a enforcar quem combate a corrupção. Essa é a verdade, o que acontece. Então, essa era a situação que existia prévia à Lava Jato. Então veio a Lava Jato como um grande movimento de procuradores com a sociedade, buscando combater a corrupção como nunca aconteceu no Brasil, por meio de estratégias inovadoras aplicadas dentro da lei, usando toda a força da lei. Estratégia inovadora calcada em 4 pilares. Primeiro, acordos de colaboração premiada feitos em série, sempre como um começo de investigação, nunca como um final de investigação. Acordos de leniência que traziam informações de provas e crimes. A partir daí eram feitos rastreamentos internacionais, com o uso aí do segundo pilar, que eram as cooperações internacionais, mas ainda se aplicou uma estratégia de fases em série. Foi a primeira operação aí a passar de 5, 6, 7 fases. Hoje a gente não vê uma operação passando de 2, 3 fases do combate à corrupção, quando tenta alguma coisa, é enterrada, por exemplo, na mesa do ministro Gilmar Mendes, com uma decisão que decreta sigilo
do enterramento das investigações de um grande e poderoso, um presidente da Câmara, Arthur Lira, usando um argumento frágil, para não dizer absolutamente equivocado, para ficar sendo muito tênue agora que me cassaram a minha imunidade sobre palavras, opiniões e votos, senão eu poderia falar de modo muito mais franco e muito mais verdadeiro o que está acontecendo na cúpula dos poderes em Brasília. E, por fim, a gente tem ainda um quarto pilar de uma nova estratégia de comunicação que foi empregada com absoluta transparência, enquanto a gente vê aí os processos sigilosos, sem acesso a advogados há mais de um ano. Acredito que o advogado devia estar reclamando disso também no começo, mas eu peguei só um pedaço da fala, então não pude pegar a fala completa do advogado OAB, devia estar reclamando da falta de acesso aos autos, diferente da Lava Jato, que tudo era aberto, franco, com publicidade, os advogados tinham acesso a tudo e se empregou aí uma nova estratégia de comunicação, dando acesso a todos para que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo e para revelar o grande monstro da corrupção brasileira. Como resultado, mais de 100 pessoas mais de 100 denúncias foram oferecidas contra mais de 500 pessoas, houve mais de 250 condenações, houve mais de 2.500 anos de prisão nas condenações, fizemos acordos de recuperação de mais de 15 bilhões de reais, que com as multas da Receita Federal ultrapassa 25 bilhões de reais. E aí, é claro, depois dessa grande ação contra aquele status quo de corrupção, contra aquele mar de corrupção, veio uma reação, com uma onda que vai e volta, só que na volta vieram 3 ondas, não veio uma onda só. Essas 3 ondas vieram aqui não necessariamente de forma cronológica, mas muitas vezes de forma misturada. E essas 3 ondas foram as seguintes. A primeira onda foi a derrubada sistêmica de casos de corrupção, acontecida por meio da mudança de regras do jogo. Acabaram com a prisão em segunda instância, tinha autorizado em 2016, mas veja só, 3 anos depois, o ministro Gilmar Mendes mudou de ideia. Não é porque a gente chegou ao PSDB, não é porque a gente chegou a aliados políticos históricos dele, não é porque ele estava incomodado com o poder da Lava Jato derrubando políticos poderosos em Brasília, que são aliados históricos dele, com quem ele passa a mão no telefone, conversa influenciando, veja só, um ministro influenciando julgamentos à Câmara, mas não é isso. Acabou de mudando porque ele simplesmente mudou de ideia, refletiu melhor, decidiu de 2016 para 2019 mudar de ideia e com isso ele garantiu que nenhum corrupto jamais volta a ser preso no Brasil. Além disso, eles mudaram a competência da Justiça Federal para estadual, sempre foi a federal, mas veja só, coincidentemente, quando a gente pega grandes corruptos, grandes poderosos, eles repensam as regras e não só mudam a regra do jogo, mas aplicam para trás, permitindo a derrubação em série de uma série de condenações, como as condenações de uma série de grandes corruptos, inclusive de Eduardo Cunha, veja só, que foi presidente da Câmara e está se reabilitando na política depois de ter milhões e bilhões bloqueados em contas no exterior. Além disso, ainda, o Congresso Nacional, com uma maioria histórica, com a resistência de pouco mais de 65 deputados na época, derrubou a lei de improbidade administrativa, coincidentemente, mais uma vez, derrubando aí ações de improbidade que buscavam recuperar dos partidos políticos, vejam só, mais de 40 bilhões de reais em multas e penalidades previstas na lei que os partidos deveriam pagar. Mas olha só que coincidência, mais uma vez, os partidos se auto-beneficiando na Câmara dos Deputados. Que novidade, uma coisa que nunca nós vemos acontecer no Brasil, mas nessa onda de reação a gente viu coisas realmente inusitadas acontecendo. Uma segunda onda de reação foi a perseguição. A gente vive no país dos 2 Sérgios. Um Sérgio Cabral, livre, leve e solto. Outro Sérgio Moro respondendo pelo crime muito grave de piadinha de festa junina, que não seria um crime grave, mas como envolveu o ministro Gilmar Mendes, e no Brasil hoje vive da carteirada, vive de olha com quem você está falando, está respondendo por um crime de piadinha de festa junina perante o Supremo Tribunal Federal. Nós vimos ainda o Marcelo Breta ser afastado. Nunca seria afastado um juiz competente e dedicado como ele, mas veja só, ele combateu a corrupção no Brasil, então ele precisa ser afastado. Da mesma forma como Eduardo Elrage, procurador coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro, precisa ser punido com uma pena de demissão, convertido em suspensão. Por quê? Qual foi o crime dele? Ah, meu amigo, se ele tivesse desviado milhões e milhões do exterior, estava tudo bem, mas ele cometeu o grave crime da divulgação da denúncia pública, como prevê a Constituição. E quando você mexe com gente poderosa, especialmente de um partido do Centrão, como o PMDB, que sempre tem seus tentáculos no poder, aí o Eduardo Elrage tem que ser punido de modo exemplar para que ninguém mais ouse combater os poderosos do Brasil. Eu fui punido enquanto membro do Ministério Público por ter ousado cometer o grave crime no Brasil, que é você criticar o Supremo Tribunal Federal. Com elegância, sem xingar ninguém, sem ultrapassar a linha, sem quebrar decoro, mas quando você mexe com poderosos, de novo, olha com quem você está falando. Isso vale na praia, isso vale na estrada, isso vale, é claro, quando você trata de ministros do Supremo Tribunal Federal, só que aqui a gente está falando da Suprema Carteirada. É lamentável ver como as coisas estão de cabeça para baixo em nosso velho Brasil. Situações como essa nos fazem refletir sobre a importância da transparência, da ética e da justiça em nosso país, que foi jogado na lata do lixo. Bom, se você gostou do conteúdo,
Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Simplesmente Fatos.